Mundaú, termo indígena definido pela junção de Mondaí, que significa água de ladrão, principal fonte de sustento de centenas de pescadores e famílias de baixa renda instaladas em seu entorno. Morre silenciosamente todos os dias. Situada entre os municípios de Coqueiro Seco, Santa Luzia do Norte e Maceió, a Lagoa Mundaú é considerada uma das principais riquezas naturais de Alagoas. Recebe o nome de laguna pelos diversos canais que promovem encontro com o mar. Mas as mudanças climáticas e a poluição promovem um desequilíbrio em seu ecossistema, diminuindo o ciclo de vida de peixes, crustáceos e moluscos. A Lagoa-Mãe, como é carinhosamente chamada pelos pescadores, garante o sustento de pelo menos 10 mil pessoas e, por causa do baixo nível de salinidade, em decorrência das chuvas do primeiro semestre, o sururu, tradicional item da gastronomia alagoana, desapareceu. E agora, aproximadamente 2 mil pescadores que dependiam exclusivamente de sua pesca têm buscado outras formas para garantir o sustento da família. A falta do sururu mudou a rotina de pescadores e marisqueiras das comunidades. O vazio das barracas e as canoas suspensas às margens da lagoa revelam um cenário típico de cidade fantasma. A Lagoa-Mãe adormeceu para quem pesca o sururu, e o olhar desolado para o horizonte de quem vive do que a lagoa oferece mostra que a incerteza do amanhã não oferece escolhas. Ronaldo Cipriano trocou sua canoa pela carroça. Envergonhado, ele exibe a pouca quantidade de sururu congelado que possui. O produto não é fresco, porque veio de longe pelas mãos de atravessadores por um valor bem mais caro. Não existe sururu. Não tem sururu. Sururu nós compramos no roteiro 4, 5 latas de sururu. Para no 3, 4 quilos de sururu. A situação está pesada, meu irmão. E o senhor está sobrevivendo como? Rapaz, como Deus quer. Como Deus quer, né? A situação dessa enchente aí acabou com tudo. Pescaria no inverno. E qual é a ajuda que o senhor está tendo financeiramente? Rapaz, de ninguém, de Deus só. As dificuldades financeiras para comprar de terceiros e revender o sururu fez Ronaldo buscar outras formas de sobrevivência neste período, para não deixar a família passar fome. Então, quando está parado, para arranjar o que comer a pulso. Numa condição normal, o saco do sururu negociado com as marisqueiras custa em média R$ 25. Para manter o comércio, os pescadores oferecem a própria mão de obra para atravessadores, que terceirizam o serviço, sendo responsáveis pelo deslocamento dos mesmos para outras regiões. A ação inflaciona aproximadamente em 200% o valor de comércio, deixando cada saco de sururu com um valor médio de R$ 80. O assoreamento e a poluição são fatores que afetam diretamente o ciclo de vida do sururu. Os resíduos de tudo que um dia serviu ao homem estão espalhados por todos os cantos, disputando espaço com a beleza e as riquezas naturais. O professor Carlos Roberto Fragoso encabeça um projeto de modelagem matemática com alunos da Universidade Federal de Alagoas e apresenta números alarmantes sobre o nível de poluição e a atual profundidade da Lagoa Mundaú. O projeto surgiu tentando entender melhor o comportamento do sistema como um todo em relação às condições hidrodinâmicas, de circulação da água, em relação à qualidade de água. E entendendo melhor essas condições, a gente entende melhor como as espécies chaves, né, como por exemplo o sururu, que é o principal pescado no complexo, ele vai se comportar, como é que ele vai se estabelecer no local, em que local, como é que vai ser a produtividade anual. Então o projeto ele tende a dar um diagnóstico geral em termos de qualidade de água, que é importante no ponto de vista, né, das condições ambientais dessas espécies chaves, né, que constitui no complexo. Seguimos a rota diária dos pescadores de sururu com a ideia de conferir de perto a gravidade da situação. Nosso guia é Fernando Sabino, pescador há quase 4 décadas, que teve a influência do pai para entender que é da lagoa que vem o sustento da família. Hoje eu sobrevivo da tarrafa, né? Eu sei jogar uma tarrafazinha, sei fazer um bicozinho de servente, mas a maioria dos pescadores aí que tira sururu não sabe fazer isso. Aí estão passando necessidade.
Você chega na casa de um pescador desse aí, você vai topar as panelas virado para cima. Se for alguém da família que ajude, mas se não tiver, tá passando necessidade aí. Aos poucos, a cidade ficava mais distante. E a água de cor marrom estava cada vez mais forte no centro da lagoa, deixando em sua superfície uma espuma branca, alertando de que o nível de sal ainda é baixo para o retorno da vida do molusco para suas águas. Também tivemos drenagens urbanas, os canais de drenagem, galerias de drenagem. Tudo isso trouxe muita matéria orgânica, muito sedimento fino e esse material em suspensão que está dando essa coloração. A canoa chegou ao ponto reconhecido pelos pescadores como o de maior presença de sururu. E logo no primeiro contato percebemos que o problema do assoreamento da Lagoa Mundaú é bem mais crítico do que imaginávamos. Nosso guia iniciou o processo de sempre na captura. Em cada movimento, a frustração de voltar para a superfície com as mãos vazias. Tudo morto. Só lama. A Lagoa Mundaú possui 27 quilômetros de extensão e a situação que estamos nos deparando hoje é idêntica à da cheia de 2010, quando os pescadores passaram aproximadamente 2 anos sem o sururu. Situações como a de Fernando Sabino se repetem todos os dias para pelo menos 5.000 pescadores cadastrados nas colônias. Eles chegam no local onde nós estamos aqui, como um banco de areia, com menos de meio metro, e não encontram o sururu. O sururu está morto. No retorno à margem, fomos recebidos por José Luiz, que também é pescador de sururu e mora a poucos metros da lagoa. Sem o sururu, ele busca trabalho de todas as maneiras para manter o sustento da família. Fomos convidados para conhecer sua residência. Rosilene dos Santos é a sua esposa, que também trabalha como marisqueira. Perto do meio-dia, fomos convidados para entrar. O casebre de 2 cômodos possui uma estrutura básica. Aqui é onde eu moro, né? De onde eu não posso pagar um aluguel. Aí eu moro aqui porque a pesca, felizmente, quando tinha o sururu, eu pagava o meu aluguel. Mas hoje em dia, sem sururu, eu não posso pagar. E o que é que está sendo a vida de vocês sem o sururu nessa lagoa? Pode estar muito ruim mesmo. Sem vender o sururu, como é que está a situação da senhora? Tá sem nada, sem nada. Olha aqui ó, as panelas. Só tem macarrão esperando a mistura chegar. A situação dos pescadores de sururu da Lagoa Mundaú tem sido discutida pelo governo e os representantes das colônias de pescadores. Mas a necessidade imediata do alimento deixa evidente a sensação de incerteza, já que até o momento não existe uma ação de governo que ofereça assistência imediata para as famílias da comunidade. Triste, né? Porque não temos mais nada na lagoa, o governo não ajuda, entendeu? O governo e a prefeitura em si, porque a lagoa é uma fonte de renda muito grande aqui para o município, principalmente para o Vergel. Acabando o sururu, o pessoal vai passar fome, porque é o sururu que sustenta o Vergel. Para piorar a situação, os pescadores de sururu não têm direito ao seguro-defeso, recurso assistencial que o governo federal concede para pescadores durante o período de paralisação da pesca para a preservação das espécies. Neste amplo cenário de indefinição, o certo é que a Lagoa-Mãe continua sendo agredida todos os dias pelo homem, e sua importância para o sustento de centenas de pessoas parece que não é prioridade. A lagoa, com certeza, ela vai se encaminhando a mudar suas características. Ou seja, hoje ela tem uma condição de laguna, né? Ou seja, um ambiente produtivo, com produtividade de pescado, biodiversidade. E se a gente continuar dessa maneira, o ambiente ele vai se transformar em um ecossistema diferente, como por exemplo um ecossistema com características de pântano. Nos próximos anos, é real a possibilidade do sururu não existir mais nestas águas. A morte da Lagoa Mundaú será apenas uma confirmação de tudo que insistimos em não enxergar. Perdendo suas riquezas pouco a pouco, mas se mantendo firme com sua beleza incomparável e ainda sendo importante na condição de sustento, na preservação de histórias e na garantia de vida para várias gerações. Cadê a solução? Cadê a solução? A lagoa tá morrendo e cadê a solução? Quero ver, cadê a solução?